TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo. Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, Canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, que é levar informação com prestação de serviço, você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça com a nossa reprise no sábado. A direção do Sistema MPA de Comunicação continua mantendo toda a sua estrutura para que possamos levar até você um programa de saúde ao vivo e que faz toda a diferença na vida de quem assiste. E é claro, isso é muito bom para o entrevistado, para quem apresenta, para quem está em casa. E pode participar conosco, mandando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. Esta terça-feira, 22 de agosto, nós estamos ainda no inverno. Breve teremos aí daqui a praticamente um mês a entrada da primavera. Mas Divinópolis, bem como a maioria das cidades brasileiras, já começam a apresentar temperaturas já um pouco mais elevadas. Se bem que Divinópolis hoje fez um pouco de mais frio. E sem perda de tempo, nessa terça-feira eu vou apresentar o meu entrevistado dessa noite. Com muito prazer, pela primeira vez no estúdio da TV Candidez, pela primeira vez em uma entrevista, eu tenho o prazer de receber aqui o médico pós-graduado em geriatria, Dr. Felipe Belmiro. Doutor Felipe, boa noite. Prazer recebê-lo aqui ao vivo no estúdio do programa Grátis da Saúde. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite, telespectadores da TV Candidez e do programa Amostra Grátis da Saúde. Doutor Felipe, eu quero aqui já de antemão agradecer aqui em nome de toda a equipe do Sistema MPA de Comunicação da TV Candidez a sua presença e a sua colaboração acima de tudo para trazer esse tipo de informação importante dentro desse tema que nós vamos abordar hoje. Falava hoje no Bom Dia Divinópolis com o Flaviano Cunha e também aqui numa chamada para o jornal Candidez, da importância que todos nós devemos ter para um envelhecimento saudável. Então, de antemão, aqui recebo o nosso abraço, tá? De toda a diretoria. Muito obrigado aí por estar aqui colaborando conosco e nos dando esse apoio que é muito importante. E para a gente começar esse bate-papo, o que a geriatria cuida para a gente dar o pontapé inicial, doutor Felipe? Primeiramente, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Eu acompanho o trabalho da TV Candidez. Costumava assistir o Joda Batista na época da faculdade. Então, indo à pergunta, a medicina é a área da medicina focada na prevenção e tratamento das doenças que mais afetam a população com 65 anos ou mais. No estudo da geriatria, a gente costuma resumir isso como os gigantes Is da geriatria, os 5 grandes Is da geriatria, que se consistem na instabilidade postural, que é a famosa tontura, imobilidade, incontinência e atrogenia, que são as consequências de procedimentos e intervenções médicas, e a incapacidade cognitiva, no popular, a demência. Esse é, resumidamente, o foco da geriatria. Bom, tem muita gente que evita em falar na terceira idade, né? Tem muita gente que não gosta de entender que vai envelhecer. E é bom envelhecer porque se você não envelhece, você vai morrer. Exato. É possível alcançar um envelhecimento
saudável de qualidade? Eu sei que essa pergunta ela é muito genérica. Sim, sim. E de que maneira é possível chegar bem, pleno, se é que isso é possível? Como é que você resume essa segunda pergunta? Samuel, é perfeitamente possível. A gente tem vários casos de envelhecimentos bem-sucedidos, envelhecimentos saudáveis na prática. E o que vem a ser o envelhecimento saudável? É quando o idoso permanece funcional, fazendo todas as atividades que sempre fez durante a vida dele de adulto, de mais jovem. E isso é alcançado, assim, principalmente através da parte preventiva da medicina, que pode ser dividida em 4 níveis, né, que é a prevenção primária, que atua na vacinação e na prevenção, assim, antes do surgimento da doença, que é através de vacinação e controle de fatores de risco. E tem o segundo nível, que é a prevenção secundária, que foca no diagnóstico e tratamento precoce das doenças, sendo o principal exemplo assim, para a população em geral, os tumores, as neoplasias, os cânceres, né? O pessoal não gosta muito desse nome, mas é o mais conhecido. E a prevenção terciária, que é quando o paciente já tem a doença e são prevenidos os agravos, as agudizações das doenças. E tem a prevenção quaternária também, que é a prevenção da iatrogenia, que vem a ser as sequelas, os problemas que vêm dos procedimentos e intervenções médicas, muitas vezes sem necessidade. E a terceira pergunta seria o que é necessário para ter um envelhecimento saudável. Você fez um resumo aí de tudo, né? E principalmente da questão das consequências também que podem acontecer. E aí eu te faço uma pergunta dentro dessa questão do que é necessário para chegar a um envelhecimento saudável. Nós temos que ter aí a questão do psicológico, que seria a boa convivência. Nós temos que ter aí a questão da prática de exercício, porque tem muita gente que não dá importância à questão da prática do exercício. Sim. O seu colega médico, Dr. Drauzio Varela, não sei se você sabe, ele é maratonista. E no livro dele ele fala que o exercício físico, a corrida de rua que ele pratica, traz muito mais benefícios para a mente do que para o corpo, que ele entende que para o corpo os benefícios são coadjuvantes. Certo. Ele fala isso no livro dele. Você também pensa dessa forma, você como médico pós-graduado em geriatria, que por uma questão de bem-estar e até tentando colocar barreiras em algumas doenças, seria um conjunto de tudo isso e mais alguma coisa? Sim. O segredo do envelhecimento saudável são várias coisas, né? É multifatorial. Ele depende dessa prevenção que eu expliquei anteriormente. E dentro dessa prevenção, o exercício físico rotineiro, né? O hábito de se exercitar, tem um controle do peso. Dentro dessa prevenção, que seria, nesse caso, aí, primária, dos fatores de risco, o exercício físico é peça fundamental para esse controle do peso, para poder aumentar o gasto calórico, para não deixar o peso ficar descontrolado e ter problemas de sobrepeso, de obesidade. O exercício físico também, o Dr. Drauzio Varela falou que é coadjuvante a parte física, mas ajuda no colesterol, no controle da diabetes, no aumento da capacidade aeróbica, né, que para os pacientes que têm enfisema, problemas cardíacos e pulmonares, ajuda também a melhorar essa capacidade. E principalmente na parte da saúde mental. E isso é extremamente benéfico, a realização dos exercícios físicos regulares. Cara, ainda nesse primeiro bloco, os principais pilares do envelhecimento saudáveis. Que pilares seriam esse e que se a pessoa conseguir manter desde uma idade bem mais jovem, ele pode ter sucesso, no sucesso que eu digo é na saúde, né? Você poderia elencar algum desses pilares, doutor Felipe Belmiro? Sim, claro. Os pilares sempre remetem a essa parte preventiva, né? Assim, de não deixar ou surgir a doença, ou se já tem a doença, controlar. É sempre nessa parte preventiva, de não deixar agravar, surgir a doença. E dentro disso, os hábitos que são tão difíceis de aplicar, né, exigem uma disciplina muito grande. Os hábitos que todos sabemos que são saudáveis, né, de não comer comidas gordurosas, exercícios físicos regulares, uma convivência social, que nós percebemos o tanto que é importante durante a pandemia, né, esse isolamento, o tanto que faz falta o convívio, frequentar o grupo,
seja na igreja, seja da escola. A gente viu que tudo isso é importante para o envelhecimento saudável. Bom, e quando se fala na questão da geriatria, muita gente logo pensa de cara, muitas pessoas às vezes têm uma ideia errada de que se deve procurar apenas a terceira idade. A palavra geriatria está muito ligada à questão do idoso e acha que é o médico só dos velhos, só de quem está na terceira idade, né? Para procurar o profissional da geriatria, para começar a fazer algum tipo de acompanhamento, principalmente na questão de algum tratamento, se for necessário, seria aos 40? 40 está muito tarde? Qual que é a opinião do médico, doutor Felipe Belmiro? O envelhecimento é um processo muito heterogêneo. Existem pacientes que com 40 anos já têm problemas graves de saúde, existem pacientes com 50 apresentam, e existe pacientes com 90 que estão plenamente funcionais. Então varia muito. Isso não tem uma idade fixa, mas aí tem que ver caso a caso. Mas via de regra, quanto antes o paciente iniciar um acompanhamento que seja de rotina, para prevenir o aparecimento de doenças na prevenção primária, como eu havia mencionado, melhor para o paciente. Legal, para você que está sintonizando a TV Candidez agora, nós estamos ao vivo, o programa Mostra Grátis à Saúde tem todo esse diferencial que é levar informação de saúde ao vivo. Eu sempre brinco aqui que não justifica gravarmos, o interessante é que a gente possa interagir com o telespectador. Já estou começando aqui a receber algumas perguntas, hein? Você pode continuar participando conosco, a gente está falando sobre a questão do envelhecimento saudável. Com muito prazer, no estúdio da TV Candidez, eu estou recebendo o médico doutor Felipe Belmiro, ele que é pós-graduado em geriatria e também sobre a questão da medicina intensiva. É o nosso primeiro e breve intervalo, daqui a pouco eu volto na sequência do programa de hoje. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Ao vivo nesta terça-feira, 22 de agosto de 2023. Antes de voltarmos aqui com a entrevista com o médico pós-graduado em geriatria pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez, doutor Felipe Belmiro, quero mandar aqui um grande abraço para dois grandes profissionais aqui da nossa medicina com quem nós conversamos essa semana e agradecer aqui ao doutor Álvaro Vaz. Ô, doutor Álvaro, grande abraço para você, muito obrigado aí pelo seu carinho, pela sua receptividade. Médico oftalmologista que provavelmente vai estar conosco ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. E a questão da oftalmologia também ela tem as suas características da sua especialidade. Doutor Álvaro Vaz, ele é especialista clínico, né, do consultório, mas também do bloco cirúrgico, especialista na cirurgia da catarata, também do glaucoma. Um abraço para toda a equipe lá do doutor Álvaro Vaz. De volta com o meu entrevistado ao vivo aqui no estúdio da TV Candidez. Com muito prazer, eu estou recebendo o doutor Felipe Belmiro, pós-graduado em geriatria. Nós estamos falando hoje sobre a questão do envelhecimento saudável. Estou recebendo aqui algumas perguntas, daqui a pouquinho a gente vai fazer e atendendo ao público que está nos acompanhando. Mas nesse segundo bloco, meu caro Felipe, nós temos aqui um momento para a gente conhecer um pouco mais. E o público que está nos acompanhando sempre fica um pouco curioso, mas que médico é esse? Que profissional é? Da onde que ele é?
porque a sua cara, a sua fisionomia é um rosto relativamente novo para o público, né, que não te conhece. Como é que é a história de vida do Felipe? Você é de qual cidade e como é que foi a sua trajetória até chegar à medicina? Então, Samuel, eu sou natural de Ipatinga, Vale do Aço, e eu comecei a interessar por medicina vendo o exemplo que eu vi dentro de casa, assim, da minha mãe cuidando dos meus avós, naquela convivência mais próxima dos meus avós maternos. E isso, desde novo, sempre me chamou a atenção e eu sempre vi que eu tinha uma certa vocação para trabalhar com isso. E durante a adolescência, eu decidi mais tarde medicina, demorei a tomar essa decisão. E comecei aos 17 anos a fazer cursinho pré-vestibular lá na região. Foram 4 anos de luta até conseguir a bolsa. E até que eu passei em 2012 aqui na UFCJ, no campus aqui de Divinópolis, e vim para cá. Iniciei a medicina aqui, me formei aqui, me apaixonei pela cidade, né? Divinópolis, as pessoas muito educadas, muito carismáticas e com hospitalidade fora de série. E foi aqui que eu conheci a minha esposa também, na faculdade, que também veio de fora fazer faculdade de medicina. Então, resumidamente, a minha história na medicina é assim, bem sucinta. Que legal, que bacana. Mas desde muito cedo você já tinha esse objetivo, que é mirar na questão da medicina, pelo seu relato aqui agora. Sim, sempre tive essa vocação do cuidar, né, esse interesse em cuidar, principalmente os mais velhos mesmo. Sempre tive um interesse, ajudava sempre com a minha mãe, né, ajudava os meus avós, fazia trabalho de caridade, né, recolhimento de alimentos, aqueles trabalhos sociais. Na faculdade fiz o trabalho de extensão do Divinos Palhaços, que faz a visita nos asilos. Sempre foi a área de interesse mesmo, sempre tive esse foco. Aqui em Divinópolis nós temos um trabalho interessante dos doutores palhaços aqui da Alegria, que faz um trabalho bacana. E a maioria dos profissionais da medicina que eu entrevisto aqui, que basicamente não são de Divinópolis, não são nem aqui da região, sempre gosto de perguntar como é que a cidade recebeu o Felipe, ainda acadêmico, aqui em Divinópolis. Recebeu bem? Você sente que você foi bem acolhido, assim como os demais profissionais que aqui passam, da mesma forma? Bastante, muito bem. Eu e minha família, nós ficamos impressionados com a hospitalidade e com a educação dos divinopolitanos. Que bacana, que legal. Doutor Felipe, e você, desde o início do seu curso de medicina aqui na UFSJ Campus Divinópolis, você já tinha convicção desse rumo da medicina intensivista e também da questão da geriatria, uma vez que você é pós-graduado em geriatria? Da geriatria, sim. A medicina intensiva foi algo, assim, eu tinha interesse, mas foi uma surpresa agradável que surgiu na minha vida, assim, começar a trabalhar na medicina intensiva. E tem sido bastante gratificante. A geriatria sempre era o meu foco mesmo. A intensiva já foi uma surpresa, uma grande surpresa que surgiu. Legal, bacana. Nesse segundo bloco a gente tem aqui, e foi uma iniciativa da direção do Sistema MPA que nós começamos em 2020, e que se tornou referência para outros programas, que são alguns depoimentos de pessoas que te cercam, pessoas que te gostam, pessoas que te acompanham e que viram aí a sua caminhada até chegar aqui. O nosso diretor Túlio está me avisando que nós temos inicialmente 3 depoimentos, é isso, Túlio? Vamos ouvir aí quem fala do doutor Felipe Belmiro, médico pós-graduado em geriatria aqui em Divinópolis. Vamos lá. Boa noite, aqui é o Pedro Belmiro, irmão mais novo do Felipe, e eu queria parabenizar meu irmão por todas as conquistas dele, e ele sempre se esforçou muito para conseguir tudo isso, então eu fico muito orgulhoso de tudo. Parabéns, e ele sempre me ajudou muito, eu sou muito grato a ele, é um cara incrível. E é isso, muito obrigado por tudo, Felipe, te amo, tamo junto sempre, pode contar comigo pro que quiser. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Mostra Graças à Saúde, aqui quem fala é o Dr. Lucas, eu sou médico do Dr. Felipe, que hoje é seu entrevistado do programa aí hoje. Então, falar do Dr. Felipe é uma coisa muito fácil, né? Eu e o Felipe já somos amigos há vários períodos de tempo aí, né? E a gente se conheceu através de um trabalho em comum, né? O Dr. Felipe, médico intensivista do Hospital Santa Lúcia, e eu também clínico lá.
Então a gente já se trombou várias vezes pelos corredores do hospital, onde a gente debateu, onde a gente sempre se apoiou em prol de um tratamento sempre coerente e sempre correto. Então, o que mais? Felipe é um cara super competente, é um cara que sempre está disposto, sempre muito fácil acesso em prol dos pacientes. Então, grande abraço, Felipe, grande abraço, Samuel, e é isso aí. Boa noite, Samuel do Vale, boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Meu nome é Débora, eu sou esposa do entrevistado de hoje, Dr. Felipe Belmiro, e eu preciso dizer que eu tenho muito orgulho da trajetória dele até aqui. Eu também sou médica e a nossa história ela se confunde com a história da nossa profissão. A gente se conheceu lá em 2012 na faculdade de medicina e eu sempre vi a aptidão de Felipe por essa área da geriatria. A gente gosta de brincar que nós tratamos os extremos. Eu sou pediatra e o Felipe atua na geriatria. E é bonito de ver essa dedicação que ele tem com cada paciente, com cada família. Hoje ele atua no CTI, então ele maneja paciente muito grave, muita urgência. E eu sempre estou vendo ele se atualizando, estudando cada vez mais para oferecer o melhor tratamento. E eu vejo quanto que ele é feliz fazendo o que ele faz hoje. Ele é muito dedicado assim, por cada paciente, no consultório ou nas visitas. Tem paciente que acaba virando da família, tem paciente que ele visita toda semana. Eu vejo paciente às vezes pedindo familiar para chamar o Felipe para em casa, para cuidar novamente deles. E é muito bom ver assim, a paixão que ele tem por isso que ele faz. Seja lá no hospital, no CTI, seja no consultório, tratando um paciente saudável ou tratando aquele paciente que já tem alguma complicação, às vezes aquele que precisa de visita em casa. Novamente, eu preciso dizer que eu tenho muito orgulho de você, amor, eu te amo muito. Você se tornou um grande profissional e excelente, cada vez melhor naquilo que você faz. Boa noite a todos, boa noite, Samuel, e boa noite a todos os que estão assistindo o programa. Bom, foram aí os 3 primeiros depoimentos para que o público que está nos acompanhando agora ao vivo possa conhecer um pouco mais sobre o nosso entrevistado de hoje, pela primeira vez aqui no estúdio da TV Candidez. E eu queria te perguntar, porque nós vamos dar sequência ainda no nosso tema de hoje sobre a questão do envelhecimento saudável. Como é que você recebe aí esses 3 primeiros depoimentos do Pedro, seu irmão, falando em gratidão? Sim. O Lucas, que é um colega seu médico, o Dr. Lucas, né? O Lucas Rauch, lá da família da Simone Rauch. E a sua esposa, a doutora Débora. Como é que você recebe esses 3 depoimentos? Fico extremamente lisonjeado com tudo que foi dito e muito agradecido. Todas essas pessoas foram muito importantes na minha caminhada, na profissão, seja nos momentos felizes, sempre ali junto, e me ajudaram bastante, todos eles. Muito obrigado, pessoal, pelos depoimentos, fico muito feliz. Ô Felipe, eu fico com a sensação de que parece que quando um médico é casado com a médica, parece que fica mais fácil e o entendimento dos horários, que às vezes são muito complicados, não é? Para a médica também, para a mulher, quanto para o homem. Parece, eu não sei, eu fico sempre com a sensação que gera mais compreensão. Não é por aí também ou não? Sim, é por aí sim, Samuel. É uma profissão que tem uns horários muito atípicos, né? E só quem vive a mesma realidade que consegue compreender o dia a dia, né? Os plantões noturnos e chegar cansado e não conseguir dar a atenção que gostaria. É só quem é da mesma área mesmo, assim, que sabe como é que é. Muito bem. O nosso entrevistado falou que agora há pouco, de um pouco da caminhada dele, desde muito cedo, com a dedicação, com os idosos, com a preocupação. Mas tem gente que vai falar um pouco mais sobre isso e vai até dar detalhes a mais sobre isso. Olha agora quem é que fala do Felipe. Boa noite, Samuel Vale. Boa noite a todos do programa Amostra Grátis da Saúde. Eu sou a Eliane, sou mãe do Dr. Felipe Belmiro. E falar do Felipe para mim é muito prazeroso, porque eu me recordo de muito engraçadinhas quando ele era criança. O Felipe, desde muito novo, sempre foi muito focado em tudo que ele fazia. Treinava palavrinhas difíceis para falar, tudo certinho.
Com 2 anos e meio, ele quis ir para a escolinha e chorava toda vez que eu ia buscá-lo. E com 4 anos, ele me fez uma pergunta, se o sangue é igual à água, por que a gente não entorna? Por que a gente não esvazia? E com 6 aninhos, o Felipe, 5, 6 anos, ele me chamava para sair, para visitar o Lar dos Velhinhos, em Governador Valadares, que é um asilo. Ele queria visitar os vovôs e as vovós, porque meus pais e os pais do pai dele, nós sempre moramos aqui em Timóteo, então todo mundo residia aqui. E ele queria ver vovô e vovó e tinha que ir lá no asilo. Era sempre muito carinhoso com os idosos e pedia para sair para fazer compra, e quando chegava no supermercado ele queria ajudar alguém. Aí ele perguntava: mamãe, eu posso ir lá ajudar aquele vovô ou aquela vovó? Aí ele olhava preço, ou pegava coisa nas prateleiras, na rua, queria sempre pegar na mão de algum idoso para atravessar a rua e ajudar. Então esse amor, esse carinho, esse olhar diferente para o idoso, ele sempre ele teve. Sempre muito amoroso com a minha avó, que era a bisa dele, e gostava de ouvir as histórias, tinha maior paciência para ouvir. E ele muito carinhoso, muito dedicado, muito. Meu filho tem várias qualidades, mas uma das qualidades que eu acho que ele nem sabe que tem, ele não percebe o quanto que ele é corajoso, o quanto que ele é determinado. Tudo que ele se propõe a fazer, ele é muito dedicado, muito. E é por isso que se tornou esse homem incrível, esse homem maravilhoso, atencioso com a família, atencioso com os pacientes dele, carinhoso demais, é um homem muito família, muito caseiro e tranquilo, né? Bastante tranquilo, brincalhão demais e gosta de zoar comigo o tempo inteiro. Mas esse é um amor de pessoa, um amor de filho, e eu estou muito orgulhosa dele e ver que ele está cada dia mais se tornando um profissional de respeito, carinhoso. Isso para mim é muito gratificante, é realmente muito prazeroso falar do Felipe. E é isso, meu filho, eu te amo muito, desejo a você muitas felicidades e que isso seja só o início, né, das suas conquistas. Eu sei que você tem muito ainda pela frente, né, para conquistar na profissão, ao lado da sua esposa, de nós, da nossa família. E eu te amo muito. E estou muito orgulhosa de você. Que você continue assim, sendo esse médico atencioso, bastante atencioso com seus vovôs e vovós. Te amo muito. Um beijo e obrigada a todos. Muito bem, tivemos aí o depoimento da dona Eliane, mãe do médico pós-graduado em geriatria, Felipe Belmiro. E como é que você recebe para a gente encerrar essa parte aí, para que o público possa ficar te conhecendo um pouco mais? Essa aí abalou. Como é que você recebe esse depoimento? A mãe falar assim é bem emocionante. Eu amo muito ela, é meu exemplo e meu tudo, né? Da minha vida, né? Ela e minha esposa. Que legal, obrigado aí para toda a nossa equipe da produção que fez esse contato para que a gente possa exibir aqui esses depoimentos. Ô Felipe, eu vou encerrar esse bloco agora, mas eu queria que você falasse qual que é a importância de um profissional da medicina estar envolvido na questão da medicina intensiva, e aí você explica, né, o nome intensivo, que tem uma relação com o CTI e uma questão do atendimento também mais de urgência. Você pode explicar para a gente qual que é a importância que se eleva dessa experiência para um consultório muito ligado aos assuntos ligados à geriatria? A experiência na medicina intensiva tem sido muito importante para a minha prática na geriatria, porque
tirando os casos de trauma, que geralmente são com pacientes mais jovens, o grosso das internações de CTI costuma ser de descompensação de doenças crônicas. Então, assim, quando o paciente falha no controle da doença e tem um desfecho negativo, eu vejo também e manejo e vejo o sofrimento, né? Eu vejo o tanto que é importante prevenir para não chegar a precisar de internar num CTI, por exemplo. Muito bem. Olha só, estou acabando de receber aqui uma mensagem da Bahia. Olá, Samuel, boa noite. Estamos aqui acompanhando o programa Mostra Grátis da Saúde da cidade de Igaporã, tá certo? Tá certo, é a cidade da minha esposa. Igaporã, na Bahia. Está mais perto da onde ali? Está entre Vitória, está depois de Montes Claros e antes de Vitória da Conquista. Está pouco mais distante então do litoral, correto? Sim. Nós ficamos felizes por acompanhar um tema tão importante que é a questão da saúde na terceira idade, mais felizes ainda por acompanhar o trabalho do Dr. Felipe Belmiro, que é um membro da nossa família. Um abraço do Marciano Rocha, um abraço da Alexandra, sogro e sogra, Igaporã, Bahia. Um abraço a todos aí da Bahia. A grande vantagem da TV Candidez também é essa, né? Que é a transmissão aqui do nosso site de qualquer parte. Muito obrigado aí. Quer fazer um agradecimento a eles? Muito obrigado, Marciano, Alessandra. Fico muito feliz com a mensagem, por vocês estarem acompanhando essa entrevista que eu estou fazendo. Muito feliz. Legal. Olha só, eu vou chamar, o Túlio está me avisando aqui que eu tenho que chamar agora o nosso... Você pode continuar mandando a sua pergunta. Daqui a pouquinho a gente vai voltar, hein? Na sequência do programa de hoje. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Hoje nós estamos recebendo com muito prazer a presença do médico Dr. Felipe Belmiro, pós-graduado em geriatria. Nós estamos falando sobre um tema bastante relevante e que há muito tempo não abordávamos aqui no estúdio da TV Candidez, que é a questão do envelhecimento. Quero abrir esse bloco falando de um tema muito ligado à questão do tempo de ouvir o paciente. Que diferença isso pode fazer no acompanhamento, no tratamento para o paciente? A gente sabe que hoje é muito corrido e alguns pacientes até se queixam. Eu queria ter falado mais, a consulta foi muito rápida. Por que dedicar tempo na questão de ouvir esse paciente? O paciente idoso, ele costuma ser bem complexo, né? Muitas vezes tem vários problemas de saúde, várias comorbidades. Toma a famosa polifarmácia, né, o termo técnico, que são 5 ou mais medicamentos. E, além disso, ainda chegam, às vezes, com as queixas inespecíficas, que até entender exatamente o que está acontecendo com o paciente. Demanda uma consulta mais detalhada, mais completa, e fazer isso mais rápido é difícil, tem que ser com calma, não dá para acelerar esse processo. E o paciente e a família têm o retorno, eu tenho tido uns resultados bem positivos, trabalhando assim com mais calma, com bastante tempo e tranquilidade. Os pacientes e as famílias têm ficado bastante satisfeitos, têm conseguido
uma resolução muito boa dos problemas e das queixas dos pacientes. Olha só essa pergunta aqui agora que eu vou fazer aqui. A Isabel. Olá, Samuel, boa noite. Isabel, moro aqui no bairro Ipiranga. Estou com 62 anos, já me aposentei e estou com receio de sair do trabalho, pois moro sozinha e fico preocupada em entrar em depressão. O que o doutor Felipe me aconselha? Obrigado, excelente tema, hein? Amo esse programa. Isabel, obrigado. A Isabel está sempre participando aqui conosco. É ao vivo. Como é que você pode ajudar a Isabel? Boa noite, Isabel. Obrigado pela pergunta. Eu acho que essa transição, assim, quando chega na aposentadoria, é importante salientar assim, que o trabalho é o nível máximo de funcionalidade do paciente idoso. Se o paciente tem condição de continuar trabalhando, não pare. Nosso corpo, nossa mente não foi feito para ficar sem trabalhar. Se parar de exercer as funções cognitivas, físicas, vai perder função. Tem grande chance de perder, né? Então, eu aconselho a manter. Não com o mesmo peso, né, assim, que vai ter o auxílio já da aposentadoria. Não precisa de trabalhar tantas horas, mas parar de tudo não é aconselhável. É questão de manter a mente ativa? Isso aí faz bem também? Sim, manter a mente ativa, tanto a mente quanto o corpo ativo, é essencial para o envelhecimento saudável. Não precisa de trabalhar 60, 40, 60 horas. Pode reduzir, é de bom tom que reduza, porque nós vamos diminuindo o rendimento mesmo com a idade. Mesmo no envelhecimento saudável, o idoso robusto saudável não vai render a mesma coisa de um paciente adulto mais jovem. Mas parar de tudo não é aconselhável. Eu gostaria só de voltar um pouco na pergunta anterior com relação a essa questão do tempo da dedicação com o médico. Eu sei que não existe uma cartilha que determina o tempo exato, preciso, que é positivo. Mas na sua opinião, na sua ótica, principalmente no que diz respeito à clínica da geriatria, qual que é o tempo que você observa que é bom, produtivo e que o paciente vai se arreganhando? Que tempo é esse? Principalmente nas primeiras consultas, né? Onde penso eu que o profissional médico tem que entender um pouco mais como chega esse paciente. Sim. Geralmente, os atendimentos que eu faço, quando o paciente tem poucas comorbidades, poucos uso de medicamento contínuo, é 90 minutos no mínimo. Mais comorbidades, mais queixas, ou uma queixa muito inespecífica, aí já estende para 120 minutos, né, 2 horas, 1h30, 2 horas em média, assim, para conseguir entender bem o paciente, a queixa, entender a história de vida, acolher e orientar. Difícil de fazer mais rápido do que isso. Muito bem, olha só a pergunta da Neuza aqui do centro. Olá, Samuel, boa noite, estou acompanhando aqui o programa Mostra Grátis à Saúde. Minha mãe teve um AVC há 1 ano e meio atrás, ficou com um pouco de sequela. Eu gostaria de saber o que a geriatria pode ajudar nesse ponto para ter uma boa qualidade de vida a ela. Ela não citou aqui a idade da mãe, mas teve AVC e ficou com um pouco de sequela. Sim. Então, esse caso aí do AVC é quando tem o desfecho negativo da doença crônica, né? E nesse estágio aí da doença, ela já teve a perda da funcionalidade. Nesse caso, a gente vai atuar na reabilitação e impedir que ela tenha mais complicações dessa perda de funcionalidade. Muito bem. Deixa eu fazer aqui mais uma pergunta que nós estamos acabando de ver. Na questão, já que ela falou da questão do AVC aqui, na sua opinião, as consequências mais sérias que a pessoa pode ter na terceira idade, sem o acompanhamento ideal das doenças já existentes, que consequências seriam essas que a pessoa pode acarretar? Lembrando que ela não chega de repente, né? Muitas das vezes já estão acompanhando essa pessoa ao longo dos anos. Sim, eu vejo isso muito na medicina intensiva, né? Vai tendo falhas, assim, descontroles das doenças crônicas, aí começa o paciente começa primeiro internando, né? Interna repetidamente com os problemas e se não for controlado, isso vai agravando, isso vai evoluindo e vai piorando, né, o sofrimento e a perda de funcionalidade do paciente. E isso, como as doenças dos idosos muitas vezes têm potencial de gravidade, podem até levar ao falecimento se não for abortado essas descompensações. Então, por isso que ressalta a importância de prevenir. Se já tiver a doença, que previna a descompensação da doença, né? Mas quanto antes começar a acompanhar e a fazer o tratamento preventivo, melhor.
Muito bem, temos aqui uma pergunta que acaba de chegar que não tem identificação. Olá, Samuel, gostaria que o médico falasse sobre a partir de que idade deve se começar a tratar na clínica da geriatria. Nós já falamos sobre isso um pouco no bloco anterior. Sim. Você pode reforçar a partir de que idade a pessoa deve procurar para começar a ver aí essa boa qualidade com envelhecimento saudável? O envelhecimento é bem diferente de uma pessoa para outra, então varia muito. A pessoa, às vezes, com 40 anos, que já tem problema de pressão, seria bom já começar a acompanhar com o geriatra para ver se está ficando controlada. Então, já vai conhecendo o geriatra já vai acompanhando, ajudando na questão assim, do excesso de medicamentos, né? 5 ou mais medicamentos. Já vai conferindo se está ficando controlado esses problemas para não ter o desfecho negativo, que seria um AVC, por exemplo, um infarto. Bacana. Olha só, o Túlio está me avisando aqui, nós vamos chamar agora o nosso último intervenção de bloco. Daqui a pouquinho nós vamos voltar com o nosso quarto e último bloco para fechar o programa Amostra Grátis da Saúde desta terça-feira. Por que ficar esperando na fila? Meu nome é Iva, e sou a atendente virtual da Unimed Divinópolis. Posso te ajudar com autorização de guias, segunda via de boletos, guia médico, orçamento e outros serviços. Me chame a qualquer momento no WhatsApp ou no site. Aqui tem gente, aqui tem agilidade, aqui tem Unimed. Muito bem, de volta ao vivo nesta terça-feira. Uma agenda já bem qualificada, já sendo preparada para você que acompanha o programa Amostra Grátis da Saúde. Na próxima terça-feira, que é a última do mês de agosto, eu vou trazer aqui mais informações dos nossos convidados agora de setembro. Tem um setembro também amarelo, hein? Que remete à questão da prevenção do suicídio. Hoje, nós estamos recebendo com muito prazer a presença do médico pós-graduado em geriatria, Dr. Felipe Belmiro. Nós estamos falando sobre a questão do envelhecimento saudável. A TV Candidez é ao vivo e você sabe que ao vivo faz toda a diferença. Você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida. De volta aqui com o Dr. Felipe, nosso entrevistado dessa noite. Dr. Felipe, temos aqui algumas perguntas de alguns telespectadores. A Maria Alícia Mendes, do Centro. Bebida alcoólica para pessoa acima de 70 anos com diabetes e pressão alta pode ser problema? Obrigado, Maria Alícia. Um abraço a todos aqui do Centro. Sim, boa noite, Maria Alice. Obrigado pela pergunta. O consumo de bebida alcoólica em qualquer idade pode trazer problema. Nesse caso desse paciente, com 70 anos e diabético, pressão alta, é pior ainda. Porque a cerveja, o álcool, piora o controle da diabetes, faz aumentar o risco de tonteira e de cair a instabilidade postural que eu falei, dos 5 Is da geriatria. E pode piorar, precipitar uma confusão mental, que é um delírio também, que está ligado com a incapacidade cognitiva, que pode acontecer já nessa faixa etária aí. Nós falamos agora há pouco, né, da questão do atendimento, e agora há pouco nós tivemos o Dr. Lucas Rauch falando aqui, dando seu depoimento, e ele falava da questão do Santa Lúcia, mas você atua também no Complexo de Saúde São João de Deus. E como é que foi chegar e como é que você foi recebido nas duas unidades aqui da Divinópolis? Eu fui muito bem recebido. Eu vim do SAMU, trabalhei no SAMU 2, 3 anos mais ou menos, e depois o Dr. Rogério Barbieri me convidou para começar a trabalhar na equipe do CTI do Santo Antônio do Monte, e aí eu comecei com os plantões na medicina intensiva.
no Santa Lúcia e depois de alguns anos no São João de Deus. E fui muito bem recebido nos dois lugares. Muito bem. Um telespectador aqui que não se identificou, lá, Samuel, boa noite, doutor Felipe. Gostaria de saber, doutor Felipe, qual que é a orientação dele sobre a questão do Alzheimer, se é hereditário e se existe alguma forma de prevenção. Muito obrigado, hein? Estou sempre acompanhando o programa. Ele pode falar se existe algum exame para saber se pode ter o Alzheimer? Obrigado a você que mandou a pergunta, não quis se identificar, não tem problema, o importante é que você possa participar conosco ao vivo nesta terça-feira. Boa noite, obrigado pela pergunta. Esse tema está bastante em voga ultimamente. Hoje em dia já existem exames para detectar precoce o Alzheimer, mas infelizmente a medicina ainda não tem um tratamento assim, que impeça o avanço da doença ou muito menos que reverta e diminua as chances. Então, o controle do Alzheimer, a medicina ainda não consegue ter um resultado que ajude tanto o paciente. Então, existem os exames para diagnosticar, mas como não tem tanto recurso, fica aquela questão, né? Fica a critério do paciente, se ele vai querer saber se ele tem um risco maior de ter Alzheimer ou não. Olá, Samuel, boa noite, doutor Felipe. Primeiramente, parabéns pelo sucesso. Estamos assistindo aqui a TV Candidez diretamente de São Paulo. Olha aqui, rapaz, é DDD 11. Dá um abraço no doutor Felipe, um abraço de José Valdo e também Adileuza, não sei se eu falei aqui os nomes certos. Sim, certo, sim. Abraço, José Valdo, Adileuza. Casal que está te acompanhando de São Paulo. Obrigado a todos aí pela grande audiência. Obrigado pela presença no programa. Bacana, eu fico muito feliz aqui com essa audiência de todo mundo, né? Da Bahia, lá de São Paulo. A Jerusa Moura, do bairro Interlagos, aqui em Divinópolis. O que seria o atendimento humanizado acompanhando a Amostra Grátis da Saúde? O atendimento humanizado consiste em atender o paciente focado no paciente, não na doença. É acolher, entender a história de vida, a personalidade, as características da família. É um atendimento mais integral, focado na pessoa e não nas doenças. A Cleusa Moreira de Carmo do Cajuru, mesmo sem nenhum problema aparente, mulher de 40 anos, boa saúde, deve procurar alguma ajuda da geriatria e por quê? Obrigado, Cleusa. Um abraço a todos da cidade de Carmo do Cajuru. Boa noite, obrigado pela pergunta. Com 40 anos, se não tiver nenhuma comorbidade, talvez seja um pouco cedo. Se não tiver tomando nenhum remédio de uso contínuo, mas pelo menos daria para já começar o contato com o geriatra, para já ir conhecendo, caso venha precisar mais no futuro, né? Deixa eu abrir aqui mais uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Minha mãe tem osteoporose. Filhos também pode apresentar o problema? Tem como evitar a osteoporose? É a Taninha Avelar, do bairro Bom Pastor, aqui em Divinópolis. Boa noite, obrigado pela pergunta. A osteoporose é um problema que pode ter desfechos muito graves na geriatria. O paciente pode ter a fratura e depois não conseguir voltar a ter a mesma mobilidade, ficar acamado ou usando cadeira de rodas. Como prevenir? E é por isso importante fazer o exame de rastreio, né? As mulheres a partir dos 65 anos em diante, começar a fazer a densitometria e se tiver, aí por isso é importante acompanhamento individualizado. Se tiver mais fatores de risco, como uso de corticoide contínuo, uso de anticonvulsivante, esses teria que ser feito o exame anterior aos 65 anos, que é o mais rotineiro, porque eles aumentam a chance da osteoporose. Muito bem, estou acabando de receber aqui mais uma pergunta. Olá, Samuel, boa noite. Existem algumas doenças que podem ser tratadas na clínica da geriatria e ao mesmo tempo com profissionais da psiquiatria? Parabéns aí pelo programa. Porque a opinião de dois profissionais diferentes podem ajudar em muitas situações, como, por exemplo, a questão das demências e o Alzheimer. A pessoa não quis se identificar, eu não sei se você conseguiu captar aqui a pergunta. Sim, entendi. Boa noite, obrigado pela pergunta. Isso é muito frequente na geriatria. Assim, o geriatra, o paciente idoso, como tem, às vezes, muitos problemas de saúde e fica muito dividido o tratamento, muito fragmentado, o geriatra, às vezes, atuando em conjunto com essa junta médica, consegue organizar melhor esse tratamento. Então, é muito possível e indicado que seja acompanhado por outros colegas especialistas, juntamente com o geriatra.
Muito bem, deixa eu mandar aqui um abraço para o Mozart da Unimed de Divinópolis, está acompanhando o programa. Nós teremos em outubro a corrida da Unimed em comemoração dos 36 anos. Vai ser no domingo, dia 22 de outubro. Está mandando aqui uma pergunta a ele. Olá, sempre ouvi dizer que pessoas mais velhas dormem pouco. Por que isso ocorre e como ter mais qualidade de sono? Como é que você ajuda aí, Mozart, nessa pergunta? Boa noite, obrigado pela pergunta. O sono, o ciclo sono-vigília do idoso, o comportamento do sono vai mudando com a idade. Realmente, o tempo de sono vai diminuindo, assim como outras mudanças normais do envelhecimento, que diminui o gasto energético, aí às vezes come menos também, fome, menos sede, que é uma queixa muito frequente no consultório, não está bebendo água, mas isso é normal, porque as necessidades do idoso são menores do que o que a gente está habituado. Então, realmente isso acontece. E para melhorar a qualidade do sono, existem, inclusive no meu Instagram, tem algumas dicas lá sobre a higiene do sono, que são hábitos que a gente vai desenvolvendo para melhorar o início do sono e a qualidade, né? O sono ser mais reparador. Muito bem. Olha aqui a pergunta da Jussara. Ela pergunta sobre a questão da vacinação. Se idosos também precisam vacinar. Olá, Samuel, a gente sempre escuta falar que crianças da importância da vacinação, mas pouco se fala da questão dos idosos. Existem vacinas que são terceira idade? Sim, boa noite. Obrigado pela pergunta, pela participação. Existem sim. A Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem lá as indicações, mas resumidamente as vacinas de rotina são aquelas que já estão no adulto, né? Dupla adulto, influenza, hepatite B, e as que são mais específicas assim, do público de mais idade são as pneumocócicas, né? A pneumo 13, a pneumo 23 e a de herpes zoster. Bacana. Então, o idoso pode até não se lembrar da vacinação, mas os que estão mais próximos e que convivem com o idoso devem ter essa atenção, principalmente os filhos e os mais próximos, correto? Sim. Tem que estar sempre atento. O Serviço Público disponibiliza boa parte dessas vacinas aí também, né? Sim, muitas têm no SUS, ou às vezes precisa só de algum relatório para disponibilizar, igual a vacina de pneumocócico. Se eu não me engano, o SUS disponibiliza a pneumo 13. E é só fazer o relatório lá, o paciente com idade de tantos anos, com enfisema pulmonar, que é muito comum na população idosa também, que é disponibilizado. E todos nós vimos a importância da vacinação, né, da prevenção primária, como eu mencionei anteriormente, com a pandemia, né, que o tanto que isso diminui, não só o surgimento, como o agravo, né, a forma grave das doenças. Então, o idoso tem que ter esse cuidado. Mariana do Centro, eu vou finalizar com ela, viu, Túlio? Daqui a pouquinho aqui a gente vai colocar o contato do Dr. Felipe Belmiro, mandando um abraço para toda a equipe lá do Complexo de Saúde São João de Deus. Tem muita gente te acompanhando agora. Quero aqui agradecer a Elis Regina, mandar um abraço para ela, toda a equipe do Complexo de Saúde São João de Deus. A Mariana do Centro, uma das grandes preocupações são com as quedas e a possibilidade de fratura. Com o passar da idade, existe a facilidade de fratura. Os ossos ficam mais fracos? Pergunta aqui a Mariana. Sim, boa noite, Mariana. Obrigado pela pergunta. Aí que entra, mais uma vez, o papel da prevenção. Pode acontecer de ficar mais frágil, mas se o paciente estiver acompanhando de perto com o profissional, tem como impedir que fique tão frágil o osso ou impedir uma tontura que leve à queda do paciente e aos problemas com essa queda, com a fratura, com a mobilização. Bacana. O Túlio vai colocar para a gente o contato, Túlio. A gente já está caminhando para o final do programa. Eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença, dizer da nossa grande audiência também aqui nos hospitais do Santa Luz, especificamente lá no Complexo de Saúde São João de Deus. No Instagram, @dr.filipebelmiro, 3212, está ali na tela, 1191. No final do programa, eu sempre penso aqui o entrevistado, e é a sua primeira vez, para você fazer um fechamento. Você tem 1 minuto para você resumir o que de mais importante deve ser dito, marcado nessa fala final dentro desse tema da questão do envelhecimento saudável. Qual que é a mensagem final, doutor Felipe Belmiro? Não esperar ter sintoma para procurar o médico. Procure o médico para ver antes de ter as queixas, que isso às vezes é o diferencial no desfecho de uma doença. Muito obrigado aqui por essa sua confiança nessa sua primeira entrevista aqui. Eu tenho certeza que vão ser muitas outras também sempre a vivo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês. Obrigado. Deixa eu agradecer aqui a sua mãe Eliane, que está nos acompanhando, acredito eu, lá de Ipatinga.
Agradecer a doutora Débora, médica pediatra, que faz parte lá da equipe do Complexo de Saúde São João de Deus. Você pode falar a especialidade dela lá? Está lá com a equipe do Dr. Júlio Veloso, não é isso? Isso. Ela terminou a residência de pediatria lá no Complexo São João de Deus e agora está terminando a de neonatologia lá com o Dr. Júlio. Bacana. O Complexo de Saúde São João de Deus, que é uma referência nessa questão, né? Dos recém-nascidos, e tem lá o CTI infantil. Sim. Um abraço para a doutora Débora. Obrigado mais uma vez, viu, doutor Felipe? Parabéns pela sua caminhada aqui. E que Divinópolis possa te abraçar cada vez mais, como você tem se sentido abraçado. Obrigado. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha sábado a partir de 1 da tarde. Ao vivo, você já sabe, é toda terça, 9 da noite. A gente fica por aqui. Para você, uma boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Samuel. Até a próxima, se Deus quiser. Programa Amostra Grátis da Saúde. Oferecimento Unimed Divinópolis. Plano participativo empresarial. Melhor custo para a sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megascan. Ressonância magnética ao seu alcance. E Laboratório Lister, porque confiança é tudo.